o áudio? Testei o áudio, sim, tá funcionando e já tá gravando. Bom, galera, estamos aqui no mais um grupo de estudos de Go, com o pessoal já engavetando tudo. Então vamos lá, hoje nós vamos falar um pouquinho do P-REST, que é um assunto que o pessoal puxou agora. E se der tempo, a gente tem mais uns outros assuntos para conversar. Vamos lá. Que loucura. Então, eu tava falando com essa minha cara de... Agora sim eu podia trabalhar no Room, hein, ô César? Tô até de bandana aqui e de barba de pirata já. Você tá o pirata, cara. Tô voltando do treino. Olha só, gente. O colega tava comentando que precisava acessar... criar uma API REST para acessar o banco. E também queria fazer uma autenticação via JWT. Aí eu falei, tem a solução para você. Vamos botar o REST a rodar. E a gente baixou o Docker, viu lá Doc do GWT, fez um monte de coisa, passou a manhã batendo cabeça e tarde olhando, não, mas tem algo muito estranho. Aí eu fui ver, todos os negócios de GWT que a gente precisava usar não estava habilitado ainda na versão que está disponível no Docker. Sabiam dessa? Sabia dessa, Felipe? Não, tem que pedir pra... Eu acho que a última que tem no Docker é a 03, se eu não me engano. Ou a 02. Né? 03. E aí, cara, hoje passamos batendo cabeça lá e o que é loucura é porque eu nunca mexi com esse GWT, né? Então eu tive que entender como funciona, o que faz, para depois ver como foi implementado e ver como é que eu ajudava o camarada lá. E no fim, eu tenho um pull request para fazer do código dele lá, porque ele fez um xizinho na função que implementa o course, que ele me explicou que tem alguns readers que tem que sempre mandar quando a request for feita ou não. Eu podia até fazer isso agora, se vocês quiserem. Tem o código dele aqui. É bem simples a mudança dele. Se você tiver a fim de fazer live code, eu não tenho nada contra. Será que a gente consegue? Eu saúdo a coragem. Depois de toda a nossa ideia da outra semana lá, que a gente ficou até as 2 da manhã falando bobagem, a gente consegue gravar um if que muda de lugar. Um if que muda de lugar, ótimo. Quer ver? Eu vou compartilhar minha tela, vai ver só. Deixa eu ver como que eu faço isso. Olá, minha tela. O pirata sai e entra o VS Code. Acho que é esse aqui. Todo mundo tá vendo a minha tela? Acho que eu podia aumentar a fonte. Tá melhor assim? Alguém tá vendo? Tá legal. Isso, assim tá ótimo. Melhor, né? Melhorou agora. Então deixa eu fazer o seguinte. Vou fechar tudo. O drama do ajuste do meu camarada... Inclusive eu tenho uma dica para perguntar para vocês. Quando eu preciso mexer no código do P-REST, o que eu faço? Eu venho aqui, e meto um underline vendor, tá vendo aqui? Sim, isso normal, é muito legal. Desativa o vendor. Não, mas olha o que é muito legal. Ele é tão legal que ele dá um git status. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Deixa eu voltar mais um. Eu não sei se meu terminal tá muito grande, mas eu posso aumentar ele também. O seu terminal não tá aparecendo, você tá compartilhando só a tela do editor. Eu sou um animal. Tá, mas não tem problema, daqui dá pra ver. Sim, pra ver o P-REST tem milhões de arquivos alterados. Sim, porque você renomeou o vendor. Então eu não sei como não fazer o vendor. Então eu aproveito a dica aqui. O que eu faço? Eu mudo o que eu quero, depois eu faço um checkout no ponto e ele, mágica. Vai funcionar. Tá, mas onde eu queria chegar é isso aqui, ó. A mudança que meu camarada fez, que me sugeriu, foi o seguinte. Deixa eu ver se eu tô com ela mudada aqui. Eu vou lá nos middleware. Aí vou esconder aqui, cara. E aí tem uma funçãozinha que implementa o core, certo? Viu? Ela vai retornar um handler. Oi? Tem umas 2 semanas, só para deixar registrado, tem umas 2 semanas a gente implementou umas 2 semanas não, já faz mais tempo. A gente implementou um CRUD completo, inclusive usando cores com o P-REST. E tá disponível nos vídeos do grupo de estudos isso. Sério? Cara, que gafe. Tá bom, descobri online que eu devia ter olhado o melhor grupo de estudos. Não, mas a gente não usou o course propriamente dito, a gente usou um proxy na frente, aí o proxy já faz o course, tudo bonitinho. Porque é o que a gente aconselha, na verdade, né? Você tem um proxy mas na frente. Esse middle ele deveria funcionar sem o proxy. Sim. Mas olha o nosso drama. A gente, quando faz o request, eu não sei se eu tenho aqui acesso. Bom, eu tenho que logar na VPN e vai cair minha conexão. Eu não vou conseguir mostrar. Mas o que a gente estava vendo? Quando a gente fazia o request, esse aqui é o arquivo original. Vou só descomentar aqui. Tava assim o arquivo original, tá?
ele fazia um filtro na hora de fazer, de implementar o Mutable, ele fazia um filtro se o request era do tipo options, e se tinha esse cara no header, daí ele implementava os headers que precisava para poder começar a validar se o course está ok ou não. Então eu botei um monte de mensagem, né? Porque eu tentei debugar assim, erroneamente, não deu. Né? E aí a gente não conseguiu fazer funcionar. Mas uma coisa importante é que eu só consegui testar isso quando eu comecei a usar a imagem latest do Docker. Aquela 03 não tinha essa função implementada. Não. A gente comparou os gits lá e viu que basicamente ele estava assim. Parava até aqui. Tava bugado. Na verdade, eu já arrumei na Master, mas há muito tempo atrás essa função existia, mas não funcionava, não fazia nada. Então, aí mexendo nisso, a gente viu que, independente do que fosse feito, se fosse usasse o CORS ou não, eu podia pegar e mandar esses headers que eu estava recebendo já de volta. Então, nossa mudança foi tão tosca que basicamente foi isso aqui, ó. Eu basicamente botei o ifzão aqui. Eu só não vou fazer o pull agora porque eu não tenho como testar, daí eu não posso botar um exemplinho documentado. Galera, eu identifiquei esse problema, funciona assim. Nesse cenário que eu estou precisando, eu não consigo ter esse resultado. Então eu não vou fazer isso agora, porque senão fica muito, tipo, confia em mim, que eu sei que eu tô fazendo, que fica bom, sabe? Mas basicamente a solução foi essa, eu movi esse if, dá pra fazer assim, quer ver? Ó, pra não dizer que eu não faço nada ao vivo, ó, eu vou mover o if pra vocês verem o if movido. Viu? Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Mas foi isso aqui, aí a gente mudou lá e uau, funciona. E o que eu notei, ó, ele faz ele valida, ele pega, no caso, no meu arquivo de conf lá, ele tava com a senha do JWT tava como secret. Daí a gente tava fazendo o teste, botou secret, então como ele conseguiu decodificar essa senha, esse JWT, ele entendeu que tava ok. Só que o que eu não entendi ainda, e não sei se o PREST suporta, é o que eu posso fazer com esses dados que eu recebi. Não sei se eu consegui me explicar. Os dados você recebeu de que parte? Dos headers ou do Não, no JWT mesmo. Do decode do JWT. Geralmente a gente usa isso na própria aplicação para manter algum controle, mas não é absolutamente necessário. O exemplo que a gente implementou nunca usa, a gente arrancou os dados extra. Eu tenho um exemplo, eu vou compartilhar o resto da tela aqui para bancar o maluco, mas eu consigo. Eu vou compartilhar o resto da tela. Eu tenho um exemplinho, eu só não tenho a saída, porque daí eu tenho que conectar na VPN. Mas eu faço basicamente, eu acesso um banco de dados e eu passo um código de cliente para filtrar os dados lá. Então, e aí você pega o código de cliente do token. eu não sei se seria uma boa ideia fazer isso. Eu ainda não pensei o que fazer com ele. Uma ideia que eu tive era validar alguma coisa com o dado que recebo, tipo, comparar se o parâmetro mandado aqui, ou daqui a pouco usar o próprio cara que eu mandar aqui dentro, entendeu? Daqui a pouco no JWT eu fizesse o filtro, não sei. É uma coisa que eu mais queria perguntar, o que a gente podia usar, implementar nele antes de sair fazendo propostas muito loucas. Tipo, forcar e fazer pull request. Não, é exatamente isso. O que a gente acaba fazendo a gente acaba guardando no usuário informações de autenticação, como é ID dele e tal, essas coisas. E o PREST, na verdade, como a gente usa o PREST como serviço, ele já precisa de estar autenticado para poder usar o PREST. Ele não faz muita coisa com o token, mas nas aplicações, que usam JWT e o PREST faz parte do aglomerado de microserviços, a gente usa bastante para validar se o usuário logado, por exemplo, pode acessar determinada informação que ele está acessando por meio de uma informação da tabela. Tipo, ele só pode ver as informações dele, por exemplo. Eu comparo o ID que eu tirei do token com o ID da informação que ele tentou acessar. Tá, então o que eu quero fazer basicamente vocês fizeram fora do PREST, isso? Isso. Eu acho que sim. Esse pulo do gato que o Felipe falou é importante. Você tentou acessar uma informação num serviço e para acessar essa informação você teve que mandar o token. No token tem um ID nessas informações extras que, sei lá, Customer ID. O sistema automaticamente procura se tem esse campo Customer ID na tabela que você está tentando acessar
e se tiver, ele compara um com o outro. Basicamente, se tiver, a gente injeta um where. Mas foi o que eu pensei. Eu acho que o Twitter era mais fácil. Sabe que o Postgres permite que tu faça segurança a nível de usuário mais ou menos da mesma forma. Quando o cara dá um select, ele já olha se aquela linha tem algum tipo de proteção e ele já mete o filtro where ID do usuário igual a ele mesmo. Uma coisa nesse sentido, assim, não é bem isso, mas ela funciona mais ou menos da mesma forma. Eu tava olhando o site do JWT e eu achei tão lindo esse negócio colorido aqui. E no começo eu demorei para entender que eu tinha que botar essa tripa e não isso aqui. Porque eu achei tão bizarro, tipo, um negócio que só validou se criptografou e, legal, funciona. Mas e como é que eu uso isso? Essa era a dúvida. Alguém tem Tu falou que tem um exemplinho lá no grupo de estudo, César? Deixa eu ver se eu acho aqui. Na verdade, não tá no grupo de estudos, tá no meu canal no YouTube, que também é o canal do grupo de estudos, porque não tem um canal só do grupo de estudos. Deixa eu ver aqui, YouTube. Deixa eu achar. Tão legal quando é essas loucuras aqui na linha de... Inception. No JWT você pode ter as claims também, você pode colocar campos a mais na hora que você envia, né? Você pode personalizar também, né? Sim, procura o repositório GoCrude. GoCrude. Tá aí, ó, no início já. O quarto repositório aqui, ó. Na tela. GoCrude. GoGet. O CAD server. Eu cometi uma gafe tão feia hoje, cara, que acho que valeria mostrar só pra vocês rirem da minha cara. Você lembra que tá gravando. Não tem problema, eu não tenho vergonha de muita coisa nessa vida. E eu só falo merda mesmo, então paciência. O que eu queria dizer é o seguinte, ó. Quando a gente roda o PREST, o main.go, basicamente, ele tenta ler os arquivos de configuração. Agora eu hackei o PREST para entender o que eu fiz de errado. E nessas lidas de ler o arquivo de configuração, eu fiquei muito na dúvida se ele estava usando o meu arquivo de configuração. E aí, fuçando aqui, dando uma olhadinha, eu descobri uma coisa aqui. Quando eu li essa variável de ambiente, que é PREST-conf, o que eu entendi? É um arquivo de configuração. Então eu setava no meu terminal aqui, eu dava um export, PREST config, e aí eu passava um arquivo aqui. user seba press.toml. E eu mandava subir o PREST, e aí o cara... Como é que eu sei se ele funcionou? E eu digo, beleza, não deu uma mensagem que não achou o arquivo, tá tudo bem, todo mundo feliz, sabe? E aí, desisti de mexer nesse esquema do CORS, e eu digo, cara, vou botar uma mensagenzinha no código pra dizer, cara, tô usando tal arquivo de configuração. E quando eu vi quando eu botei a mensagenzinha, estou usando tal arquivo de configuração, e talvez isso eu pudesse fazer por request, né, César? O que tu acha? É verdade. Isso é tão simples. Enfim, e aí, cara, quando eu fiz isso, eu vi que ele tava pegando o arquivo errado. E aí todos os meus testes que eu tentava debugar e mostrar, olha só como eu conheço o Go, eu faço tanta coisa legal, debugo tudo aqui. E no fim da história eu usando o arquivo errado. Foi um mega fail. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso aqui. Farei o request, pra não dizer que eu não faço nada. Sério que você fez mesmo? Faço essas coisas todo dia. Oi? Sério que você fez? Eu faço essas coisas todo dia. Não, mas eu tô brincando, é porque como a gente tem muita coisa lá no Moveme e a gente não conseguiu, e eu tô um tempo falando pra galera, vamos usar PREST é massa, vamos testar, e aí, inclusive, pra gente poder mexer em cima dele, sabe, de fazer feature nova, a gente gerar umas discussões e usar algumas coisas nele, assim, sabe, porque eu tô louco pra botar alguma coisa em Go, rodar lá no Moveme. E aí, quando a gente falou, eu fiquei tão faceiro, então, cara, vai ser legal, vamos usar, vai ser demais, e fiquei tão nessa viagem que eu fiz essas gafes bizonhas aí. Acho que eu confio, é o cara que eu mudei. Status. Então, deixa eu ver onde eu mudei esse cara aqui. Config.go, que ele está onde? Tá dentro do config. Só não edita ou venda, porque eu já fiz isso. Eu descobri da maneira mais bizonha que o VS Code prefere o vendor do que o package no GoPath. Na verdade, o Go também prefere. Na verdade, o Go prefere. Inclusive tá modificado aqui, ó. Cara, vendor da pesadelo, cara. Tanta coisa que a gente já fez, teve uma história que era vendor. A gente ficou uma semana tentando resolver um problema de vendor.
uma semana, os devs inteiros parados. Imagina, e aquela vez, o Felipe, que a gente tava codando junto, alterou tudo certinho, tudo funcionando local, e aí eu percebi que eu tinha feito toda a alteração no vendor, porque o Visual Studio Code abriu o vendor em vez de abrir o código principal. É triste, né, gente? Convenhamos. Mas isso é uma coisa que eu acho que o VS Code podia mostrar, que era... Se bem que ele mostra, né? Como a gente remove o vendor, nesse monte de coisa aqui que tá com coisa mudada, ele tá aqui no meio dessa bagunça, né? Sim. Eu que não vejo, porque é muita coisa, fiz merda, deixa aqui, depois eu arrumo. Tá, eu já botei pra lá minha mudança, eu acho que agora... Deu pelo processo de começar a gostar do Vino e achar que as decisões dele estão boas, ou eu estou muito... Assim, o vendor tem um lado bom, mas ele tem um lado muito ruim, depende da arquitetura do seu sistema. O lado bom é que, tipo, se você fez uma arquitetura boa, você nunca vai sentir problema de vendor. Porque o vendor nunca vai se perder. O nosso problema é que o nosso sistema tem muitos executáveis, muitos utilitários, né? Utilitários não, aplicativos mesmo. E no nosso sistema, a interdependência entre esses aplicativos é muito grande. Tem muito aplicativo que usa outro aplicativo como pacote e, por consequência, o outro aplicativo está no vendor um do outro. Isso é o inferno. Não é o meu nesse caso. celular, né? Se você quer não ter esse tipo de problema... Eu estou me ultimamente, eu estou assim, nossa, esse Vino, o pessoal está reclamando tanto, mas ele é tão bom. Então, para não ter esse tipo de problema, tem que fazer assim. Você nunca usa aplicativo como pacote e você nunca tem vendor dentro de pacote. Você sempre tem vendor só em aplicativo. Então, assim, se não tem um main.go, não tem vendor. Eu fiquei na tua onda, eu vi o que tá falando e eu fiz o branch no repositório errado, viu que bacana? Olha lá, já. Só não vai dar check-out. Não, eu não vou. Relaxa que eu vou dar um reset lá. Mas todas com um vendor só. Como é que é? O projeto tem várias mains, né? Mas assim... Não, o projeto só tem um main, essa é a zoeira. Deixa eu ver. Acho que não deixei nenhuma mensagem idiota. Acho que não tem nenhum palavrão aqui. Acho que não tem A nada. gente vai revisar e a gente acha. Não, tudo bem, é só pra não fazer o commit, daí eu fico que nem um maluco arrumando depois. Software livre tem a vantagem disso. Tem outras mais olhos. O bom é que o pessoal que tá aqui no grupo de estudos pode aproveitar e revisar. É verdade. Aí a gente compartilha a tela do César, ele vai me dar uma mijada online e a gente chega lá. Pô, uma coisa que eu não vi, cara, é que o config não tinha teste disso. Eu sinceramente não olhei. Dá uma olhadinha antes de eu comitar? Vai que tenha. Deve ter, eu não tenho certeza. Então, eu descubro assim, ó. Eu vou lá. Não, eu vou aqui que eu tô no Aí a terminal gente que é mais fácil. descobre online que não tá passando alguma coisa do Code Climate, alguma coisa assim. Olha, temos um teste. Fala mal agora. Tá vendo aqui, ó? Se tá não, usado, você não tá sei. compartilhando sua tela. Como não? Ai, meu Deus. Cara, eu tenho problemas, desculpa. Vocês estão vendo a minha reação de feliz que tem um teste. Mas não estão vendo que tem um teste. Peraí, vamos ver. Ó, temos teste aqui, ó. Go test. Config teste. Agora vamos abrir ele aqui. Config teste. Minha tela fica tão grande que eu não enxergo. Eu vou diminuir um pouquinho para todo mundo ser feliz. Ó, tem um teste do course. Sabe que eu demorei para me acostumar com a ideia de testar só o endpoint, não testar as funções? Imagino que dá muita muita função, né? Engraçado. Eu gostaria de ver esse teste do Corsa aí. Eu vou olhar depois. Eu podia ter olhado o teste para poder sofrer menos. Middleware. Cara, mas não é sempre que a gente faz isso, tá? A gente normalmente testa muita função. Deixa eu botar aqui o número da linha. Cara, config teste.go 25. Acho que é. Aqui, go to. Tô olhando no lugar errado, será? Deve estar olhando no lugar errado. Você tá olhando De novo. Eu tá no lugar errado.
Esse VS Code agora tá muito, muito ninja. Vamos ver aqui. Tá olhando, Ó, você tá olhando no Midway, você tem que olhar no Config Core, não no Midway. Que o Midway tem um arquivo chamado config. isso aí. O meu VS Code acabou-se de... Ele não gostou dos testes, ele se detonou ali. Na verdade, Teste ele não load. gostou do quando tem mais de 99 alterações lá no Git. Ele joga a toalha mesmo, ele nunca mais se recupera. Você vai ter que fechar e abrir de novo. Deixa eu ver que linha que era o teste. Cara, 2542. Aí eu vou ver aqui. Eu comprei um MacBook novo que tem aquele touch bar. Aí eu apertar o ESC e parece que eu tô batendo no notebook. Eu nunca sei como tá funcionando esse troço. Que chique, Tá. hein? Ah, mas tinha que ver o outro Transformer, como é que tava. Eu troquei o meu também, tava com 5 anos de uso, eu troquei pelo do Avelino, eu comprei o dele. Que massa. Não, O Avelino tava bacana. essa máquina do Avelino, meu Deus do céu, cara, que máquina. É pra Bom, durar mais é 6 ironia anos. batendo aqui, né? Eu troco o Mac de 6 em 6 anos. o meu Mac esse ano ele fez 5 anos. E aí no PGBR, que é o evento que eu tava organizando, que é onde eu conheci o Avelino. Aí já conheci o Avelino, mas eu não conheci o Avelino magro. E aí a gente ficou lá nerdeando lá e o meu teclado abandonou. Eu não conseguia digitar a senha nem logar no meu Mac, porque o teclado numérico parou de funcionar e minha senha tinha números. Sacanagem. Aí eu tive que... É muita sacanagem. Cara, não tem teste do Viper Config, que é onde eu mudei. E eu podia criar um teste pra ele, deixa eu ver o que ele faz. Sim, porque senão eu vou negar pedindo o teste. Tá, mas não tem problema, é bom que a gente aprende. Não, mas é fazer mais nós fácil, tudo? mais fácil você escrever o teste do que eu ter que passar, negar e você escrever o teste. Não tem problema. Porque basicamente o que o Viper Config faz... Não, você mexeu no parse, o parse tem teste. O parse tem teste. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar aqui, peraí. Vamos lá, Aí fechei. tá, eu acho que tem. Peraí. O parse tem teste. Mas aí você... Olha, o teste parse. Por falar nisso, eu desenvolvi um ódio essa variável sem o IG no final, tá? Preciso de uns dias pra me acostumar que eu sou burro e digitei errado. Deixa eu ver aquele teste aqui. Ele não tá testando as mensagens, eu acho que eu mudei ali. Tudo isso tá acontecendo porque o... Não deve estar testando as mensagens. Tudo não isso vai- tá acontecendo porque o Felipe não usou o GoConfig, usou essa droga de Viper aí que dá só pau. Cara, sabe o GoConfig que eu achei fui bizarro? que fiz, viu? Só pra avisar. Puxada de orelha, ô Felipe. Cara, você pegou a convenção do Viper lá e do Cobra e você botou tudo no barra aqui, ficou tão bizonho de ver as coisas. Eu demorei pra me ligar que o main não tava aqui, velho. Ah, não, o command não tá aí. Ele é o command, né? É que Cara, eu achei que o CMD aquilo é era muito executável. ruim. Daí eu fiquei olhando os fontes. Mas tá tão estranho, tem a chamada do Cobra e tal. Aí eu me liguei, sim, esse é o CMD que o Cobra gera. Que ele deixou separado. Daí lá no PREST mesmo tem o main que chama ele. Cara, tudo fez cara, sentido é no muito vídeo. ruim isso, eu odeio. Esse esquema, esse CMD eu odeio. Odeio. Eu tenho uma pergunta muito, muito simples. Deixa eu abrir uma janela aqui. Aí como é que é? Zen Mode aqui? Assim. Olha só. Quando eu crio um projetinho, eu que sou ignorante, crio projetos no Go, eu faço assim. Imagino que eu vou criar um fork chamado PREST 2, porque eu sou um cara muito criativo, certo? E aí, obviamente, o PREST 2, ele vai ter algumas funcionalidades, como, por exemplo, uma linha de comando. Ele vai ter toda uma questão de configuração. Eu tô imitando de propósito, tá? Vai ter um negócio de middleware, tá? Eu vi que vocês pegaram e fizeram o seguinte. Lá no GitHub, tem lá github.com/PREST. Aí, no caso, esse PREST 2, que é meu projeto, é um fork, né? Cara dura. E aí, vocês fizeram assim. Basicamente, vocês botaram lá todo mundo um projetinho separado. Sim. Não seria mais fácil manter tudo no mesmo projeto e só meter a barrinha lá? E aí, porque quando eu faço um GoGet, eu podia pegar só esse cara aqui, não posso? Então, é mais fácil, mas acaba ficando um pouco... É mais fácil assim, nesse sentido. Mas acaba ficando meio bagunçado. É legal você ter separado para você poder usar só um pedacinho, você poder ter coisas focadas, sabe? A separação ocorreu pelo seguinte. Eu lembro que o César falou no começo do grupo de estudos que quando você quiser usar uma biblioteca e ela tiver vendor, começa a se confundir.
Sim, lembro. Aí você tem que usar o PureRest como biblioteca ou como executável. E aí você quer usar só um pedacinho ali dele. Isso, Aí e a gente zoeira usa começa. o PureRest a gente usa o PureRest como framework de dados em cima do Go. Framework de base de dados. Então, nossos acessos de banco de dados dentro de códigos que não são o PureRest são feitos pelo adapter do PureRest. Então a gente usava o adapter do PureRest como um pacote. Uhum. E aí vira e mexe dava conflito porque tinha vendor dentro de vendor e todo mundo usava o Gorilla-Mux, todo mundo usava o Negroni, aí às vezes ele pegava o Negroni e o Gorilla-Mux do vendor, às vezes não pegava do vendor e a gente alterava e não fosse, e os print o sprint de debug não aparecia porque ele pegava do vendor. Tipo... Pô, a função que eu mudei não tem teste, cara. Não vou ter que fazer uma mutreta nela aí. Não, Como nós vamos Você ter... já ouviu falar do GoConfig? Não, vamos mudar algum config, ia ser louco, né? O dia que isso Ô, Felipe, eu gostaria... Deixa eu interromper. Eu gostaria que você continuasse com a sua explanação, porque eu não entendi exatamente ainda não, cara. Porque, assim, essa separação em pacotes, eu entendo em termos de organização, mas para gerenciar, ela cria um overhead, não? Não, o problema não é esse. Cria... Aí, que o problema de vendor, você passa a ter um monte. Não, mas o problema é o seguinte, você não põe vendor em package, você só põe no aplicativo. E aí o PureRest só tem um aplicativo, e você nunca usa o aplicativo como package, você usa as outras coisas. Por exemplo, a gente usa o PureRest Adapters como package. Lá não tem vendor, mas no PureRest/PureRest tem vendor. A ideia é que você nunca usa um package que tem vendor dentro dele. E o único jeito é separar assim. Entendi. Ok, obrigado. Eu consigo fazer um 7OS, né? Deixa eu ver aqui. Consegue. Mas a função que você alterou tem teste sim, que foi a parse que você alterou. Não, eu mudei duas funções. É que uma eu não comitei o negócio. Você quer que eu comite no brand separado só pra vocês verem que eu tô mexendo, pra não ficar só dependendo da minha tela? E aí eu faço o pull request quando acabar? Você prefere? Não, pode fazer, a gente... Porque olha só, é que eu mudei o seguinte, ó. Tinha uma variável e eu descobri da maneira mais dura que vocês botaram a variável exatamente o nome do package, tá vendo? Tava assim, ó, pra minha alegria, ó. Cadê? Isso é coisa do Felipe. Eu rogo praga em todo mundo, tá? Mas eu gosto de todo mundo, não me entendam mal. Deixa eu mandar aí pra Tá? você, ó. Usa esse da próxima vez, seja feliz. Ó, Tá gravando, Pedro? Tá gravando tava aí. assim. Aí eu tive uma ideia genial que eu usei o negócio do VS Code, que é da Replace, ó. Cadê? Tem um bagulho do VS Code que é da Replace. Você deu o replace no pacote. Isso. Aí eu botei aqui, ó, config file, porque config file tem tudo a ver com o que eu tô fazendo. Aí eu declarei lá fora, que daí eu podia usar depois. Botei aqui e, ó, mandei salvar, né? Aí ficou lindo. Aí quando eu mandei buildar, ele reclamou, cadê a config file, que é uma string, e não tem o método split. Aí eu digo, não. Aí eu fui lá desfazer, baby steps, e comecei a olhar. Esse cara aqui, ele é uma funçãozinha de alguém. Aí eu fui lá, deixa eu só desfazer minha cagada aqui. Aí você já estava achando que aquela função era uma função membro de algum objeto retornado por esse cara. Já era um negócio psicodélico. Eu já achei que eu já tava fumando alguma coisa que não devia. Aí eu peguei, não, vamos mudar só a variávelzinha, vamos deixar dar erro. Aí eu mudei aqui, pá, eu resolvi. Então eu mudei o Viper config pra deixar essa variável externa, não é mais uma variável só aqui. E aí eu uso ela. Se ela tá declarada e tem alguma coisa, eu dou um printzinho bobão nela. Que daí eu não mexo em muita coisa. Talvez dá pra deixar mais esperto, mas a ideia era mexer o mínimo possível. Agora, fala aí. A Viper config eu acho que é uma função idiota pra se testar, porque ela só faz 7. Mas eu vou te dizer um negócio, cara. Se eu botar aqui, ó, um setenv do prestconf com um arquivo errado, aqui já vai dar erro, velho. Quando eu mandar dar o parse, ele vai cair nesse config file not found. Não, pior, ele vai cair num erro que tu não tá tratando, porque tem um default aqui que vai embora. Na verdade, eu tô tratando, né? Eu tô retornando o erro. Não, o que eu tô querendo dizer é que tu tá indo embora. Tu dá um return. O erro entra por causa disso aqui? Porque ele tá o switch, nomeado. o return é ele mesmo? O erro tá lá em cima, ó, na função. Ah, tá, mas tu não tá dando return error. Ele entende que você não precisa. Isso é uma característica do Go. O erro tá nomeado. O erro se chama err. Declarou a variável.
Entendi. Lá em Aí tu cima, não, é, tu dá return, ele vai beleza. pegar a variável e retornou. Entendi. Tá bom. Isso é justamente Tá, para então- você ter um monte de ponto de retorno e não ter que ficar lembrando da ordem dos retornos, não ter que lembrar de nada, só retorno. Ah, tudo bem, é um jeito preguiçoso, mas não é tão claro. Eu, por exemplo, que não conhecia, fiquei aqui falando Até merda. você se acostumar, meu amigo. Isso aí é bom pra caramba. Ah, eu acredito. Tá, Gente, então assim, ó, vamos fazer o seguinte: vamos parar a gravação, que aí o pessoal fica com mais liberdade para bater papo e falar besteira. E eu acho que já tá de bom tamanho, a gente já gravou coisa legal pra caramba hoje. Pessoal que não tá aqui, que tá vendo na gravação, bom, esse é um incentivo para vocês aparecerem. Ao vivo é sempre mais divertido e tem muito mais coisa que acontece fora da gravação. Então, tchau, pessoas. tchau, mas a gente vai continuar aqui batendo papo e se divertindo. Show.